Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2026. E nesse horário, às quintas-feiras, das 18h30, nós estudamos essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 11 e 12 hoje. Vamos falar sobre o duelo. Esse tema muito interessante, né? Que vamos refletir sobre esse duelo. Será que estamos falando do duelo de capa-espada, né? O duelo que acontecia no século XVIII, século XIX? Vamos ver isso com a nossa companheira Dani Soares, que é quem vai fazer o nosso estudo. A Dani é trabalhadora do SEMICA, essa casa espírita aqui de Petrópolis. Mas antes Oi, de... Rose. Oi, Dani, Deixa eu... tudo Boa noite. bom? Deixa eu te falar, o computador está pedindo para eu reiniciar para poder ativar minha câmera. Então, Tu segura pode aí a abertura que iniciar, eu não vou tem só problema. reiniciar aqui. Pode Isso. Tá. reiniciar. Desculpa. Não, não tem problema nenhum. Pode reiniciar que a gente vai dando continuidade aqui. Então, meus irmãos, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, o estudo da noite, a nossa palestra, que a nossa companheira Dani Soares vai fazer, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o duelo, item 11 e 12 do Evangelho, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e depois a Carmen vai fazer a nossa prece de abertura. Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos. E o nosso preparo é desse livro aqui, Pai, perdoa-lhes. Pelo Espírito do irmão José, é o livro de Carlos Bacelli. E a lição é a terceira, de número 3. Tem como título No Momento Impensado. Então vamos prestar atenção que isso aqui é bem para todo mundo aqui. Disseste o que não planejavas dizer, diz o irmão José. Fizeste o que, em condições normais, jamais farias. Impuseste humilhações que te entristecem. Desencadeaste problemas dos quais amargamente te arrependeste. Feriste alguém da tua maior estima. Envenenaste o juízo formulado a respeito do próximo. Endossaste a crítica contra quem mais admiras. Silenciaste perante acusações a quem sabes não merecê-las. Aplaudiste a coluna em torno do nobre adversário de tuas aspirações. Ignoraste a trama sutil para prejudicar a quem nunca te causou o menor prejuízo. E aí ele termina. Não te esqueças, no entanto, de que justamente no momento impensado, por tua ação ou passividade, é que podes mais bem te conhecer como nem tu mesmo sabes que realmente és. Então, essa lição do irmão José cai assim como uma luva diante das coisas que a gente faz, das situações de que a gente, como ele diz, impensadamente, mas fazemos e a gente se arrepende depois. Então, que a gente possa, a lição, a mensagem dele é que para a gente possa nos reconhecer, né, nessas falhas, nessas atitudes que nós temos impensadas. E aí, quando a gente vê, a gente já fez. Então, Senhor, aqui, mais uma vez estamos diante de uma gratidão imensa à Casa de Francisco por essa oportunidade que nos dá. Mais uma vez, o Evangelho de Jesus, que ele possa cada vez mais penetrar no nosso coração e que a gente possa compreender mais um pouco a palavra do Mestre, através da nossa amiga Dani, que com todo carinho veio aqui mais uma vez nos ajudar na compreensão. Então, que Jesus abençoe a Dani, abençoe a todos nós aqui presentes, que estejamos atentos
para aprender mais um bocadinho e praticar, com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim Dani, seja. a palavra está com você, minha amiga. Você tem até 7h20, 19h20, para fazer suas considerações. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Obrigada, Rose. Bem, vamos começar, né, gente? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Essa casa é uma casa muito querida. Toda vez que a Rose manda o convite, eu procuro sempre dizer sim, né? Em gratidão a essa doutrina que salva a gente e também gesto de carinho e amizade por essa casa que eu guardo no meu coração de verdade. E aqui nessa casa acontece sempre uma coisa muito interessante, porque como vocês fazem o estudo sequenciado, né, do Evangelho, então às vezes caem os temas que assim, nunca eu ia ter, sabe? Falar, vou preparar um estudo. Teve uma vez que foi a mensagem da rainha, e agora essa do duelo. Porque, igual a Rose estava falando no começo, né? Quando a gente fala de duelo, para mim, a primeira coisa que vem na minha mente é aqueles filmes de Bang Bang, né? Do Velho Oeste, ou um homem de costa pro outro, assim, né? Então, essa é a primeira coisa que me vem na cabeça. Mas aí eu falei assim, não, não é possível, né? Que em pleno século XXI seja sobre isso que a gente vai conversar. Aí, a primeira coisa que eu fiz fui no dicionário procurar o significado da palavra duelo, né? E aí fui no dicionário Larousse. E aí tem sempre mais de um verbete, né? Então vai lá. O número 1 estava dizendo assim: combate entre dois adversários em que um deles exige do outro reparação de uma ofensa. Aí eu falei, bem, esse aqui é aquele duelo do filme, né? O Pica-Pau, lembra? A gente assistia, tinha um Pica-Pau, tinha um homem que tinha uma espingarda, enfim. Mas aí tinha lá o número 2 para nossa sorte, né? Para nossa sorte. Tinha uma definição número 2 para a palavra duelo. E ela falava assim: qualquer enfrentamento de pessoas, forças ou ideias. Falei, bem, aí já está falando a nossa língua, né? Porque disso aqui a gente é especialista. Enfrentamento de ideias, enfrentamento de forças. Isso aí a gente tem fala para horas, né? Eu gosto de brincar que quando é para a gente falar dos espíritos superiores, dos mundos felizes, a gente não tem nada, não tem, a gente fala 10 minutos e fala, acabou, não tem mais nada para falar, porque não tem base de comparação, mas quando é para falar desse tipo de coisa, aí a gente tem assunto para mais de metro, como se diz lá no interior. Então, eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva, embora eu sei que vocês já estão estudando esse capítulo há algum tempo, e como boa professora, gosto sempre de fazer uma revisão e voltar lá na base, né? Porque só jogar assim, o duelo de paraquedas, a gente não consegue muito nem entender por quê. Então, lembrando que esse é o capítulo 12, não é isso? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é um capítulo muito curioso, né? Porque é amai os vossos inimigos. Gente, tem hora que amar o amigo é difícil. O inimigo, então, assim, na nossa categoria, assim, de espíritos, eu não sei para vocês. Para mim, é um desafio muito grande, muito grande. E aí, mas não tem proposta do Cristo que não seja possível, né? É possível. E quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos, eles falam para a gente que é preciso pouco esforço, né? Com apenas boa vontade. Então, a gente vê que é possível a gente fazer a nossa parte. E aí, sempre que a gente estuda a doutrina, a evolução espiritual da humanidade, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala para a gente as três revelações, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, essa evolução do amar o próximo, amar o inimigo, vem desde aquela época lá atrás de Moisés, né? Quando ele estabeleceu a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente.
O que num primeiro momento parecia um estímulo à vingança, né? Se ele te arrancar um olho, arranca o dele, se ele te quebrar o dente, quebra o dele. Na verdade, já era um primeiro ajuste na lei, porque se eu fosse lá na casa da Denise, roubasse uma galinha, ela vinha na minha casa, matava a minha família, roubava tudo que era meu, ficava com tudo que era meu para ela, tacava fogo, e era desse jeito. Lá no Paulo Estevão a gente vê um pouco isso, né? Que o pai do Estevão teve lá é, suas coisas destruídas. Então, a lei do talião, ela não era esse estímulo à vingança. Ela era só um limite que Moisés colocava naquele povo para aquela violência desmedida, né? Daquela época. Calma que eu vou chegar no mas era um freio necessário para aquela humanidade que ainda estava muito marcada, né, muito embrutecida, marcada pela força, recém-saída da escravidão, né? Então, eles eram movidos pela lei da sobrevivência, pelo impulso, pelas suas paixões. Mas mesmo nessa época, já existia o mandamento de amar ao próximo, né? A gente vê no Evangelho, na Bíblia, a primeira recomendação de amar ao próximo está lá em Levítico. Foi Moisés que escreveu o Levítico. É Levítico, se eu não me engano, 19 e 18. Eu tinha anotado aqui em algum. 19 e 18. Então, nesse versículo, Moisés já fala amai o próximo, né? Amar o próximo. Só que esse amor ao próximo ainda estava muito restrito àquele grupo, né, pequeno deles, né? Era amar o meu semelhante, amar o próximo era quem estava aqui do meu lado, da mesma raça, que acreditava nas mesmas coisas que eu. Se pensasse diferente, já era meu inimigo. Cuspia no chão e falava raca, né? Era desse jeito. E aí, o tempo foi passando, a humanidade foi amadurecendo, né? E aí vem Jesus, né? E aí Jesus fala, né? Não vim revogar a lei, eu vim dar cumprimento à lei. Mas ele dá um upgrade na lei, na realidade, ele dá uma atualizada. Lá no Sermão da Montanha mesmo, ele já fala, né? Ouviste o que foi dito, amai os vossos, amai ao próximo. Eu, porém, vos digo aquilo que é muito difícil: amai os vossos inimigos. E aí, esse plus aí de Jesus, né? Ele tira, ele desloca o amor desse campo da afinidade, que eu vou amar quem é igual a mim, para um campo da consciência. Eu preciso amar a todos, né? Comecei falando isso. Amar quem ama a gente, amar aquela pessoa que é fácil, que é doce, é muito fácil, é natural, é simples, né? Agora, amar quem fere a gente, aí é uma conquista evolutiva, é uma coisa que só com o tempo, né, e a dedicação, que não tem milagre. A gente precisa se esforçar. A gente precisa se empenhar na nossa própria evolução. Não vai vir uma fada madrinha e bater na nossa cabeça e completar essa evolução para a gente. E aí, naquela época, ouvir isso era muito difícil. Hoje já é difícil, imagina naquela época, né? E aí os anos foram passando, os séculos passaram, né? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente, descortina, né? Tira o véu dos nossos olhos, mostra para a gente a vida futura, mostra para a gente a espiritualidade, mostra para a gente a consequência da gente estar preso a esse inimigo, né? Quem senta numa mesa mediúnica, às vezes vê a pessoa aprisionada séculos. Não precisa sentar em mesa mediúnica, não. Basta pegar livro de André Luiz, de Manuel Filomeno, né? É só pegar esses livros que a gente vê aqueles espíritos aprisionados há séculos numa relação de ódio, né, com o outro. Então, como nossa fé é raciocinada, então Kardec traz para a gente a consequência
desse não perdão, né? E aí, dentro desse capítulo do amai o vossos inimigos, tá essa análise do duelo, né? Que no primeiro momento é meio estranho a gente falar de duelo em pleno século XXI, como eu falei. Mas se a gente pensar naquele duelo do Bang Bang, né? E aí, naquela época, né, muito tempo atrás, como a gente falou um pouquinho antes, o duelo era a legítima defesa da honra, da pessoa, né? Recusar esse desafio era uma desonra, era um covarde quem recusava o duelo, né? Então, era legitimado pela sociedade colocar em risco a própria vida para manter a reputação. Eu acho que é o bispo, né, no capítulo, no item 11, que fala que aquele que propõe o duelo é um assassino. E o duelista é um suicida. O que aceita é um suicida, porque ele vai entregar a própria vida, né? Se ele não sair vencedor, né? E aí, quando a gente vai numa análise mais profunda do duelo, a gente encontra parei para pensar assim, o duelo é o símbolo do orgulho ferido, né? Quando eu não suporto aquela ofensa, eu entro nessa postura de como assim? Quem é ele para falar dessa maneira comigo? Né? Quer ver de manhã? Olha, gente, duelo. Eu levo minha filha todo dia na escola, ela tem que pegar 7h20 da manhã no Colégio Queller, ali do lado da prefeitura, na Queller. E aí a gente mora aqui no São Sebastião, a gente vem pela Coronel Veiga, e aí tem que subir ali a antiga João Pessoa, não sei como é que chama aquela rua. Como é que chama ali? Nelson. Aquela rua ali do Bauhaus. Tem que subir a rua do Bauhaus para pegar ali a pracinha da Liberdade, né? E pegar para Queller. E aí fica aquela fila de carro na direita, esperando a sua vez, na mão certinha, para poder, fazendo a coisa certa, né? O que é certo, a lei de trânsito. Se eu vou entrar na direita, eu estou na direita e vou para direita. Só que aí tem aqueles atrasados, que estão em cima da hora, que não pode perder a hora, que, enfim, e vem pela esquerda cortando todo mundo. Quando chega lá na frente, na agulha, tem que furar. Tem que furar a filinha que está vindo. E aí nessa hora, você vê o duelo. Porque o que está na fila não quer deixar de jeito nenhum aquele que está ali. Como assim? Eu estou aqui certo. Como ele vai entrar? Às vezes isso custa um bate-boca. Pode custar um bate-boca ali rapidamente, um xinga o outro, a mãe do outro, coitada da mãe que não tem nem nada com isso. Pode resultar num acidente, porque aí um não deixa o outro força aquilo, bate, amassa o carro, tem um prejuízo material. E em alguns casos, dependendo de quem tiver no outro volante, pode tirar a vida da pessoa. E é uma coisa simples. Eu, de manhã, muitas vezes, quando minha filha está atrasada, eu falo para o meu marido: corta a fila. A gente sabe o que é certo. Mas fazer o que é certo ainda está, né, às vezes, um pouco distante da gente. Então, a gente sente esse nosso orgulho ferido, e aí a gente entra nesse duelo, nesse embate com um outro, né? Então, sob a ótica espiritual, o duelo é muito mais profundo do que esse duelo de bang bang, né? Então, ele está muito associado ao apego à nossa imagem, ao nosso orgulho, à incapacidade de aceitar, né, a contrariedade. Você vai pensar diferente de mim? Logo eu, que sei tudo, né? Como vai pensar diferente de mim? Logo eu que gosto de azul, você vai gostar de amarelo? Como assim? Não é assim que a gente faz? E aí a gente quer convencer aquela outra pessoa de que o amarelo, do que o azul, é muito melhor do que amarelo. Sem respeitar aquilo que a pessoa pensa, né? E aí, o bispo de Argel, lá no item 11,
ele fala assim para a gente: expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Então, a gente sabe que a ofensa, que a injúria, a gente sabe disso. Chico levou cuspida na cara. Quantas coisas ele aturou daquela madrasta, coitadinho, pequenininho, criancinho. Divaldo também, poucas e boas, né? Duvidam da mediunidade, enfim, quantas coisas, quantas injúrias eles passaram, né? E suportaram como? Devolvendo igual? Não, eles deram exemplo para gente. Então, a gente vê que a ofensa, que a injúria, ela é uma prova. É uma prova educativa. A gente não está aqui para vencer o orgulho, o egoísmo e todas as outras imperfeições, paixões que são derivadas do orgulho e egoísmo, né? A gente está aqui para isso. E aí, quando a gente parte para o duelo, quando a gente recebe essa injúria, que é a prova, e parte para o duelo, a gente está fugindo da prova que a gente. Ah, mas então tem que ser boba? Tem que aceitar tudo que fazem para mim? Não. De jeito nenhum. Ninguém está falando disso, né? A gente não pode aceitar tudo. A gente não precisa suportar tudo. Eu lembro até do próprio Chico, um caso que foram dois jornalistas para desmascarar ele. Vocês conhecem essa história? E aí eles deram nomes falsos, contaram histórias mentirosas para o Chico e fizeram uma entrevista com o Chico. E aí, acho que Chico no final escreve uma carta ou manda assim, um livro, aí que eles fazem uma biografia, né, alguma coisa assim. E aí o Chico autografa, eles levam a biografia para o Chico autografar. E quando o Chico vai autografar, autografa com o nome verdadeiro deles. Né? Eles, sei lá, chamava João e José e falava que chamava Joaquim e outra coisa. E Chico assina com o nome verdadeiro deles. Quer dizer, mostra para eles, olha aqui, eu não sou bobo. Eu sei que vocês não eram quem vocês falaram que é. Então, a gente não precisa suportar tudo, mas o duelo não é a melhor saída, né? Então, cada situação difícil que a gente passa é uma oportunidade de crescimento, é o fortalecimento de alguma virtude que a gente precisa desenvolver, né? E a injúria é o teste é a nossa prova, é o teste de maturidade. Quando a gente reage com violência, mesmo que seja de forma mental, né? Mesmo que seja de forma mental. Mas vamos deixar a nossa na forma verbal. Porque o mental, vamos lá, vamos no Emmanuel, né? Da disciplina antecede a espontaneidade. Vamos disciplinar a boca, porque não adianta a gente querer uma coisa que está muito longe do nosso. Pisa no meu pé, gente, a coisa vem, né? Não tem jeito. Então, a gente precisa mesmo, assim, tentar segurar pelo menos o nosso verbo, pelo menos a nossa boca, né? E para não interromper o aprendizado. Depois a gente remoe a nossa raiva, né? Tem uma história era uma menininha, ganhou um aparelho de chá de porcelana. Lindo, ela estava querendo aquilo um tempão, ganhou de presente. E aí ela ganhou, mas na mesma hora que ela ganhou, precisava sair de casa para ir ao médico. E a amiguinha dela estava com ela e pediu a ela assim: ah, já que você vai no médico, deixa eu brincar com seu aparelhinho de chá enquanto você vai. Quando você voltar, a gente brinca juntas. E a menina emprestou. Quando a menina volta do médico, o aparelho está todo quebrado na garagem do prédio. Tudo quebrado. E ela ficou muito chateada com aquilo. Ela, poxa, mamãe, eu emprestei, nem tinha nem brincado ainda. Eu vou lá, eu vou falar com a fulana, você tem que falar com a mãe dela, que ela vai ter que comprar outro, que não sei o quê, que tarará, que tarará. Aí a mãe dela falou assim: não, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos para casa. Se lembra uma vez que você sujou seu vestido de lama na fazenda da vovó? E a vovó te ensinou que era mais fácil para tirar a lama do vestido, esperar a lama secar? Ah, mamãe, me lembro. Aí você se lembra, aí você botou o seu vestidinho para secar,
A lama secou e foi só você dar uma batidinha que aquilo saiu do seu vestido. Ah, me lembro. Falou, então a gente vai fazer isso. Vamos esperar a raiva secar. E foi com a menina para casa. Aí daqui a pouco vem a amiguinha, bate na porta dela e fala: Ah, Julinha, eu tô tão triste com o que aconteceu. Eu tava brincando com o seu aparelho de chá lá na garagem. E aquele menino, Marcelinho, sabe? Aquele menino malvado, veio e pisou em cima do seu aparelhinho de chá. Mas a minha mãe foi correndo na loja e comprou um outro. E tá aqui. Entregou o aparelhinho de chá para menina. Vamos brincar com o seu aparelhinho de chá novo? E aí veio a grande lição que a mãe deu para ela. Viu, minha filha? Se você tivesse revidado na hora, você tinha magoado a sua amiga que não teve nem culpa com o que aconteceu e procurou reparar aquilo. Então, muitas vezes, o duelo é isso. Você recebe aquela injúria, vem aquela raiva, aquela gana. A gente ainda não está no patamar de nem pensar, né? Eu me lembro que eu perdi uma vez R$ 50, gente. Caiu do meu bolso na papelaria Obelisco. Fui tirar meu celular do bolso, tinha uma nota de R$ 50, a nota caiu no chão. Eu vi que caiu e eu fui para pegar. Só que conforme o homem viu que eu ia, ele pisou na nota de R$ 50. Aí eu falei assim, moço, caiu do meu bolso. Aí ele falou, achado não é roubado. Gente, não consegui nem calar. Eu falei, tomara que você compre tudo de remédio. Aí depois o que que eu falei para esse homem? Depois eu fiz, né? Tive que fazer prece por ele. Ué. Mas foi, então eu não consegui calar. Aquela era uma outra. Hoje, talvez eu já consiga, dependendo da situação, calar. É importante esse calar. Porque aí a raiva seca. Você não se arrepende de ter falado uma barbaridade dessa para um homem que tu não sabe nem quem é. Vai que ele estava precisando muito daqueles R$ 50, sei lá, né? Então, e aí você consegue elaborar aquele teu sentimento, deixar secar a raiva e seguir em frente, né? Sem estar remoendo, sem deixar aquilo fazer mal para você também. Então, vamos seguir em frente. E aí o bispo fala para a gente assim: lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humana, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implantado aí. Então, a gente fala muito da transição planetária. Estamos na transição planetária, né? O mundo está em caminho de regeneração. Gente, isso começa dentro do nosso coração. O verdadeiro reino de Deus está dentro de nós. A edificação começa nas nossas atitudes. Não adianta eu esperar a atitude do meu vizinho. Eu só dou conta da minha, né? Então, se eu quero esse mundo de regeneração, o primeiro lugar que ele tem que crescer é dentro do meu coração. E não é duelando que a gente vai conseguir edificar esse mundo, né? Então, deixa eu falar agora do Santo Agostinho, que é o item 12, né? O Santo Agostinho, ele fala assim, muito interessante o que ele fala. Ele fala que o duelista não tem coragem de suportar as ofensas. Eu comecei falando que o duelo antigamente era uma legítima defesa da honra. E aquele que fugia do duelo era considerado um covarde. Olha a mudança, né, de perspectiva. Aquele que duela não tem coragem de suportar as ofensas. E ele é um covarde moral, né? Então, aqui Santo Agostinho mostra pra gente que existem dois tipos de coragem diferentes. Essa coragem física, que vai enfrentar o risco do corpo, eu vou lá mesmo, eu vou defender mesmo o meu ponto de vista, eu vou mesmo brigar por aquilo que eu acredito, mas eu posso sofrer uma consequência. Eu tenho um amigo, o nome dele é Maurício, brigou por conta de uma vaga de carro em Cabo Frio, tomou um tiro no peito e morreu. Tira o carro da minha vaga, não tiro, tira, não tiro, tiro, pum, acabou.
causa de uma vaga de cargo, né? Então a gente tem que estar escolhendo os duelos que a gente vai duelar. Que eu quero chegar num duelo bom, ainda hoje. Então, o mundo vai chamar de forte aqueles que reagem, sempre, né? Mas a gente precisa vencer o mundo, não é isso? Eu venci o mundo, a gente precisa vencer o mundo. E o evangelho vai chamar de forte quem? Aquele que suporta, né? E aí Santo Agostinho nos orienta. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso. E ao ultraje com perdão. Mas não é um sorriso de deboche, não, porque no meu caso poderia ser que fosse um sorrisinho, né? De ironia, mas não. É um sorriso sincero, de reconhecer no outro um irmão que ainda precisa aprender algumas lições que a gente talvez já tenha aprendido, já, né? É reconhecer isso. Então, esse perdão não é fraqueza, é uma liberdade interior. A gente se libertar de uma prisão psíquica, né? De uma prisão, como eu falei, que vai arrastar a gente talvez por séculos, por séculos. E aí eu fiquei muito pensando, falei assim, queria, fiquei pensando muitos tipos de duelo, porque eu falei assim, porque eu queria falar só queria falar do item 11, do item 12, claro, porque foi o convite, mas eu queria levar um pouco além e pensar nos diversos tipos de duelo que a gente pode experimentar, né? Então, o primeiro é esse que a gente falou bastante, do duelo físico, da honra lavada em sangue, né? E aí, esse que o Evangelho fala pra gente, do orgulho ferido e tudo. Aí tem um segundo duelo, que é o duelo moral. Isso é segundo Daniele, não foi ninguém, não vi em lugar nenhum, fiquei pensando e rabiscando, enfim. Então, não me levem a sério. Então, a gente tem o duelo moral, que é aquela retaliação silenciosa. Então, não tem mais arma nenhuma, não vou mais, no auge da minha existência, chamar alguém para dar um tiro, mas eu fico planejando como que eu vou dar o troco naquela pessoa. Eu mantenho um ressentimento como uma forma de punição ao outro. Não acontece isso? Ai, tô muito magoada com a Denise. Você viu, Carmen? Como ela é. Ai, queria fazer tudo direitinho na minha tarefa. E veio ela dando outras orientações, querendo inventar o próprio jeito. Onde já se viu? Eu faço isso igual há 40 anos. Ela vai querer meter. Não é assim, gente. E aí a gente mantém esse ressentimento, essa coisa, esse melindre, e espera a oportunidade de ferir de volta. Na hora que a tarefa for da Denise, eu vou lá mostrar para a Carmen como é que eu faço melhor que ela. Deixa só a Denise. Não derrama sangue esse duelo, mas tira a paz, né? Tira a nossa paz. Tem o duelo verbal. Esse eu também sou um pouco especialista. Que a gente usa a palavra como espada para ferir o outro. Né? A gente entra numa discussão que o objetivo não é compreender o outro, é vencer. Uma vez eu estava fazendo um estudo sobre escuta ativa, né? Porque fala assim, a gente ouve muito, mas escuta pouco. Porque escutar é dar atenção ao que o outro está falando. E aí, a pessoa que estava dando o curso falou assim: você escuta para ouvir ou você escuta para responder? Porque muitas vezes numa discussão, a pessoa está falando e a gente já está pensando na resposta que a gente vai dar de volta da pessoa. A gente nem elabora direito o que a gente está ouvindo, né? E aí vem aquelas discussões com o objetivo de vencer, aquelas ironias maravilhosas. A gente é inteligente, a gente sabe fazer ironia, a gente sabe ferir, a gente
finge que é sincero para ofender a pessoa, né? Carmen, desculpa a sinceridade. Ah, você é tão desorganizada. Ô, gente, poxa vida, Carmen, tô vendo que você não tá conseguindo se organizar aqui. Você tá com algum problema? Posso te ajudar em alguma coisa? Não é diferente, gente. É tão diferente. Enfim. E aí, a arena moderna, gente, a arena do século XXI, qual é? As redes sociais, né? E o campo de batalha é tenso nas redes sociais. É tenso. Qualquer coisa, meu Deus, gente, toma uma proporção, né? Os cancelamentos, os ataques coletivos. Teve uma vez que botaram uma notícia falsa, uma notícia equivocada, que a mulher era sequestradora de crianças. E ela foi linchada pelaquela cidade. E ela era professora, mãe de duas meninas. Então, ataque coletivo, porque aquilo que você posta inflama diversas outras mentes. A gente tem que pensar muito nisso, gente. O que a gente põe na rede social, ela vai dar ideia a muitas outras pessoas. E isso vai vir para nossa responsabilidade. Né? Esses jovens aí incentivando outros jovens a fazerem desafios de agressões, de automutilação, né? As polarizações agressivas, não vou nem entrar nesse mérito, mas vivemos num mundo totalmente polarizado. Ou é A ou é B, não tem caminho do meio, né? E a necessidade de você estar sempre expondo aquela pessoa para constranger. Como assim? Vou botar na rede. Fez isso, vai para a rede. Comprei um pastel na feira que estava quebradinho, vou botar lá na rede, que o cara não é um bom pasteleiro. Comprei na loja e veio com defeito, vou lá. Não é assim que a gente faz? E a raiz de tudo é a mesma, gente. É o orgulho, a necessidade de autoafirmação, a dificuldade de aceitar aquilo que é diferente de todos nós, né? Dentro da nossa família, tem duelo? A cunhada com inveja da outra cunhada, que tem uma casa mais bonita que a dela. Aí a cunhada troca a cortina, a outra cunhada tem que trocar a cortina também, não é? Vou reformar meu banheiro, vem aqui meu cunhado falar: ah, mas o banheiro dela não pode ser melhor do que o meu. Tem, gente. E aí, eu tô falando isso em material, mas a gente faz isso com nossos filhos. Meu filho é melhor que o filho do meu irmão, né? E por aí vai. E aí, dentro da família, a gente sabe que é o nosso principal ajuste a ser feito nessa existência, né? A gente vivencia isso, e aí como que acontece dentro de casa? Silêncio prolongado, um não fala com o outro, mora debaixo do mesmo teto e não se falam. Não se falam. Competição entre os irmãos, às vezes estimulada pelos próprios pais. Ih, tu viu teu irmão? Ele arrumou a cama hoje. Gente. Disputa por autoridade. Quem manda sou eu. Né? Às vezes isso entre o casal, o homem e a mulher. Né? Mágoas cultivadas por ano. Aquele famoso caderninho da mágoa, né? Tem um amigo que ele é casado que ele fala assim: não é possível. A Bárbara tem um caderninho que ela anota tudo, porque tá sempre jogando na cara de não perdoou e tá voltando naquilo de novo. Né? Então, esse duelo é muito doloroso, esse duelo dentro da nossa família, porque é o lugar que deveria existir maior acolhimento, era dentro de casa, né? E aí é justamente onde nossos filhos não encontram lugar para falar, nossos cônjuges não se sentem à vontade para ser quem eles são, né? Dentro da casa espírita, gente, pensei nesse duelo também. Até já dei uma falada, mas aquele orgulho disfarçado de zelo, né? Aquela disputa por poder. E eu não estou falando de ser o presidente da casa espírita, não, porque isso ninguém quer. Ser o presidente, ninguém quer, não. Mas ninguém faz essa tarefa melhor do que eu. Isso é disputa de poder.
Eu todo dia entrego água fluidificada. Se eu chegar lá, Dona Ana estiver entregando água, por que que ela pegou a minha tarefa? Né? Os conflitos doutrinários que são transformados em rivalidade. Eu já tive numa palestra onde o palestrante e um frequentador, né, e uma pessoa da assistência, entraram num debate e o palestrante bateu boca com aquela pessoa. Duelo, né? E aí, dentro da casa espírita, eu acho mais complicado, porque, gente, eu costumo dizer que quando a gente entra na casa espírita, Sérgio Tosta também sempre fala isso pra gente, a gente veste a túnica. Lembra aquela túnica nupcial? A gente veste. Dentro da casa espírita, a gente trabalha com Jesus, né? E aí, a gente veste, o orgulho nosso veste uma roupa de virtude. Eu sou a mais virtuosa. Eu sou a que faz isso aqui melhor. Eu sou a que limpa esse lugar aqui melhor. Eu sou a que chega mais cedo para dar conta de tudo, né? E aí a gente tem que estar muito, muito cuidado com isso. Aí tem um duelo que Joana fala lindamente sobre ele. Não sou especialista em Joana de Ângeles. Estou começando, estou engatinhando na Joana. Mas o duelo entre a luz e a sombra de cada um. O nosso com verdadeiro conflito interior. Né? Então, a Joana fala muito desse nosso lado sombra, que a gente precisa deixar ele aflorar, para que a gente possa ver que ele existe, e aí sim a luz possa brilhar. Então, não adianta eu dizer que eu não sou egoísta, eu preciso entender que eu sou egoísta, para eu poder conseguir tirar essa paixão do meu coração, esse vício do meu coração. Né? Então, a gente, quando é pequenininha, a gente às vezes fica com raiva do amiguinho, a mãe fala: ih, que coisa feia, menina, não sente raiva, não. E aí fica com inveja do brinquedo do amiguinho. Olha, não pode, inveja é pecado. Deus está vendo, que coisa horrível. Quando você devia falar: ah, filha, é normal que isso aconteça, mas a gente tem que vencer esse sentimento. Esse sentimento é um sentimento humano. E a gente está nesse mundo para vencer isso. Então, embora eu tenha inveja do brinquedo do meu amigo, eu não vou estragar o brinquedo do meu amigo. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, transformar a inveja em admiração, para eu um dia conseguir, da mesma maneira que ele, ter aquele brinquedo, enfim, ou aquilo, né? Então, ela fala muito disso, a gente trabalhar essa sombra e aí a gente transforma a sombra na virtude. Isso é um duelo bom, né? E aí eu fiquei pensando muito, por último, nesse duelo íntimo, que eu chamei de duelo decisivo, que é o duelo do quem eu sou com quem eu quero ser. Esse é dolorido, gente, mas é necessário. O homem velho e o homem novo, né? A Daniele, que desejou que o homem gastasse os R$ 50 só com remédio, para a Daniele, que deveria se compadecer daquela situação e pensar, ele deve estar precisando. Isso é difícil, gente. A primeira coisa difícil é a gente entender que a gente precisa de matar esse homem velho, porque a gente se acha muito bom. Não tem ninguém melhor do que eu, né? Então a primeira coisa é isso, a gente reconhecer que a gente não é horrível, não, gente. A gente é o melhor que a gente já foi na vida, né? A gente não é. A gente está aqui, está estudando, está procurando progredir, está se dedicando. Então, a gente é muito bom, a gente já fez muitas conquistas. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, se olharem para 5, 10, 15 anos atrás, conseguem perceber o tanto que vocês já caminharam. É que parece que falta muito ainda, né? E às vezes dá uma agonia. Mas se a gente focar no que a gente já conseguiu, a gente se fortalece para aquilo que ainda vem. Ai, vai ser difícil isso aqui, mas aquilo lá também foi e eu consegui, né? Então isso fortalece a gente. Então esse duelo que eu chamei de duelo decisivo, né, é é aquele duelo entre o impulso de reagir e a decisão de perdoar, entre o orgulho e a humildade, né?
E é esse duelo, por isso que eu chamei ele de decisivo, que vai definir o nosso progresso, né? Porque quando a gente duela só do lado de fora, a gente mantém o mundo do jeito que ele está. Não adianta nada a gente falar da guerra na Rússia e querer amassar o carro do cara que está furando o nosso caminho. Não adianta, gente. É a mesma coisa, né? Então, quando a gente fica esse duelo externo, a gente mantém o mundo do jeito que ele está. A gente alimenta essas forças, que a gente sabe que elas são alimentadas também pelo nosso pensamento, e a gente colabora para a manutenção do mundo do jeito que ele está. Agora, quando a gente tem esse duelo interno, e aí a gente vai aos poucos tendo as nossas vitórias internas, e a gente vai transformando o nosso mundo interior, aí regeneração. Aí a gente está colaborando com o mundo que virá, né? Então, o duelo começa fora, mas ele precisa nascer dentro da gente. O fora vai incomodar a gente até a hora que ele vai vir para dentro. Então, não, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu estou achando tão ruim, não estou fazendo nada para mudar, né? Então, o Espiritismo fala para a gente que a Terra está caminhando por esse mundo, para esse mundo de regeneração, que a regeneração vai ser construída por espíritos que ainda precisam provar o valor o seu valor, né? Que ainda precisam é, é, se melhorar, não é ainda espírito perfeito que vai ocupar o mundo de regeneração, mas já é aquele mundo onde todo mundo vai desejar o bem. E como é que a gente vai fazer isso? Tem um estudo que se chama o Centésimo Macaco. Vocês conhecem esse estudo? É um estudo são 2 ilhas de macaco. E aí, numa ilha, os macacos abrem os cocos com uma pedrinha. Eles têm uma ferramenta para abrir o coco. E na outra ilha, eles não têm essa ferramenta para abrir o coco. E aí, eles pegam um desses macaquinhos que abrem o coco com a pedrinha e colocam lá no meio daqueles outros todos que não abrem o coco com a pedrinha. Uma população imensa de macacos. E aí, um macaco vê o outro macaco quebrando com a pedra, quebra também. O outro vê e vai quebrar. E aí, esse estudo diz que quando chega no 100º macaco, aquilo passa a ser um conhecimento coletivo. Todos os outros passam instantaneamente a abrir seus cocos com pedras. E por que eu estou falando isso? Esse é como vai nascer o mundo de regeneração. Ele vai nascer no meu coração, no coração da Denise, da Ana, da Carmen. E um dia, alguém vai ser o 100º macaco do mundo de regeneração. E isso vai ser possível. Porque o que precisa para o mundo de regeneração existir? Uma psicosfera, que é um somatório. A psicosfera é o quê? É um somatório de consciências, né? A gente precisa de uma psicosfera de regeneração. E como que eu vou convencer a Denise de que ela precisa estabelecer esse mundo de regeneração dentro dela? Falando? Dando palestra? O macaco não puxou nenhum cartaz, não abriu nenhum PowerPoint. O que ele fez? Exemplificou através das atitudes dele, né? Quebrando ali o coquinho com a pedra todo dia. Então, Deus não está pedindo para a gente perfeição imediata, até porque ele sabe que isso não é possível. Mas o convite é ao progresso, né? É humano a gente ainda se sentir ferido. Mas na hora que a gente decide não ferir de volta, a gente está colaborando com a construção do reino de Deus, né? E assim, dentro da nossa casa é o primeiro lugar que a gente precisa começar. Ontem, né? Amanhã não, é ontem a gente precisa começar isso, né? Então, o duelo pertenceu a uma humanidade que precisava provar o seu valor pela força. E o mundo de regeneração, ele vai ser habitado por aqueles que aprenderam que a maior vitória é sobre si mesmo. Não é sobre o outro, eu não preciso de destruir o outro, eu preciso vencer a mim. Por isso que aquela representação da espada, né, da lâmina contra a terra,
Eu enfio a espada na terra, como se eu enfiasse aquela espada. Não vim trazer a espada, vim trazer a divisão, né? Mas é a divisão interna. A verdadeira divisão é essa, dentro de mim. Quem eu não quero ser e quem eu quero ser, né? E aí, toda vez, gente, que a gente interrompe esse ciclo de agressão, toda vez que a gente escolhe perdoar, ao invés de revidar, a terra inteira dá esse passinho para frente com a gente. E foi isso que eu refleti para a gente essa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz com esse estudo. Eu adorei. Nunca pensei que eu ia amar estudar o duelo. Obrigada, gente. Muito obrigado, minha amiga, por esse estudo que você fez. Realmente, né? Quantas vezes nós saímos por aí duelando sem perceber sobre isso, né? E às vezes, como você falou no caso daquele seu amigo lá em Cabo Frio, né? O resultado é muito triste. E quando a gente poderia parar um pouquinho, pensar e deixar a coisa passar, né? Virar, ir embora, e como dizia o Chico, né? Encher a boca de água para não ter que responder. Não importa quem tem razão, o que importa é a nossa serenidade. Então, a gente tem que falar sobre esse tema, que é um tema difícil de nós vermos as pessoas conversando, né? Normalmente, a gente só vê esse tema quando é estudo sequencial do Evangelho. Fora isso, ninguém conversa, porque acha que tem que se reportar aquele duelo de capa-espada, aquele do tempo do faroeste, mas não, nós temos os nossos duelos atuais, aquele duelo de cada dia, né? Todo dia. Então, nós temos que refletir sobre isso para reverter esse processo, para realmente, finalmente, tornar esse mundo melhor para a gente viver, né? Então, vamos entrar em prece, porque um pouco antes dos estudos, eu vi na manchete da televisão que vai surgir um novo duelo, né? Tem uma data aí de sábado, talvez para estourar uma terrível guerra, que é Irã e Estados Unidos, né? Tem até a data sábado. É um duelo de poder pelo poder, né? Quem pode mais. E não importa se milhares de pessoas irão morrer. O que importa é saber quem é o mais forte, quem vai sobreviver ao duelo. Ainda somos assim. Então vamos orar para que esses duelistas desistam do ato, né? Então, agradecendo sempre a Deus por todas as oportunidades que o Pai nos dá. Então, eu vou pedir aqui, né, a nossa irmã Ideína para fazer a nossa prece de agradecimento. Ideína, por favor, minha amiga, liga o seu microfone. Então, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que sejamos dignos desses ensinamentos, mas que coloquemos em prática. Não basta só ouvir, temos que aceitar, compreender, para que sejamos dignos de tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Esses ensinamentos, Senhor, que se faça luz na caminhada de cada um, para que possamos estender a mão e ajudar o próximo, assim como necessitamos da ajuda do próximo. Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça, nos fortaleça, nos ampare, e nosso querido companheiro Francisco de Assis, que nos permite estar em sua casa para esses esclarecimentos, que nos fortaleça e nos ampare. Senhor Pai da vida, muito agradecida por tudo, que a sua paz se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a nossa irmã Dani, que veio conversar conosco essa noite sobre esse tema tão importante para todos nós. Dani, leve o nosso abraço aos companheiros do Semica, que Levo Deus sim, pode deixar. abençoe Obrigada, gente. você, abençoe a sua família, abençoe os nossos companheiros Amém. que aqui se encontram. Ó, um beijo no coração de Beijo. todos. Boa Tchau, noite, Boa tchau, noite. obrigada. tchau. Obrigada, gente. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Dani,